Então, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer, então, a Luciana, em primeiro lugar, e, enfim, aos demais membros todos daqui da FAO, da USP. Eu sou geógrafa, né, então também estou me sentindo não tão peixe fora d'água, porque faz tempo que a gente lê as coisas, né? A arquitetura e o urbanismo lê coisas da geografia, a geografia lê coisas da arquitetura e do urbanismo. Bom, enfim, só uma correção geográfica também. A minha pesquisa é sobre o Rio Grande do Sul, né? Eu morei 10 anos lá e a pesquisa tem 4 anos, né? Uma pesquisa desenvolvida por um programa de pós-doutorado na FURG, né? Não na URGS, mas eu estou há um mês, recentemente, só nomeada na UF, na Universidade Federal Fluminense. Então, na verdade, eu estou pela UF aqui, mas a pesquisa é sobre o Rio Grande do Sul, né? Queria também cumprimentar os companheiros de mesa, inclusive o Everaldo, que foi da minha banca de doutorado, então, inclusive, um dos responsáveis por eu ter continuado a pesquisa, né? Porque ele falou, Leda, você tem muitos dados, você faz um pós-doc, PNPD, alguma coisa, para dar conta desse monte de dados do Rio Grande do Sul, e ele também foi quem me forneceu lá na época, em 2014, né? Os primeiros resultados das pesquisas do CNPq, né, do Minha Casa Minha Vida, enfim, em nível nacional. Então, eu queria agradecer o Everaldo, muito legal estar aqui junto com ele, mostrando os resultados da pesquisa, né? Não são resultados conclusivos, totais, a gente ainda tem um ano, o Laboratório de Núcleo e Análises Urbanas lá da FURG, né, que é no sul do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, cidade de Rio Grande, e a gente tem mais um ano ainda para concluir a pesquisa, né? Então, a gente ainda tem também, eu trouxe mais enunciados, eu acho, e um pouco na verdade, da minha preocupação de tentar regionalizar os dados nacionais para o Rio Grande do Sul, né, e tentar mostrar um pouco essa característica em uma análise regional do Estado, né, que contrapõe um pouco, e eu acho que traz diferenças importantes em relação ao resto do Brasil. Bom, então, essa primeira foto eu acho super simbólica, na verdade, não sei se dá para ver, mas é um gaúcho com roupa de gaúcho, né, um gaudério com piochado, enfim, ele guardou, esse é um beneficiário do Minha Casa Minha Vida, numa cidade da campanha gaúcha, ele guardou a plaquinha do empreendimento na casa dele, né? Então, eu achei bem, assim, enfim, simbólica, né? A plaquinha velha, já passaram 10 anos, não sabemos o futuro do programa, né? Enfim, então, achei essa foto super simbólica, né? Bom, eu não vou ler, obviamente, né? Era mais para me situar, mas a primeira parte da minha fala é um pouco essa discussão, acho que o Everaldo já tocou, né? E, na verdade, boa parte dos teóricos do Minha Casa Minha Vida, a gente já pode dizer assim, falaram disso, né? Um pouco, eu vou trazer então um pouco a questão das entidades, né? Mas não só o entidades urbano, mas também o PNH é rural, porque no Rio Grande do Sul isso tem um peso muito grande, né? Bom, então, basicamente, eu resgato o Boaventura Souza Santos, né, naquele debate do campo de forças, né, que, então, a gente tem agentes não hegemônicos da produção habitacional, que, a meu ver, foi uma questão muito importante, né, e que eles são, do ponto de vista do Boaventura Souza Santos, produtores de formas de poder, formas de conhecimento e formas de direito, né. Então, na verdade, a gente tem aí, na verdade, um conjunto da sociedade civil que é muito heterogêneo, né, e essa sociedade civil, quando a gente olha, por exemplo, a página de homologação das entidades habilitadas em 2017 pelo programa, né, a gente tem uma noção da heterogeneidade de cooperativas, né, cooperativas, entidades sem fins lucrativos, organizações religiosas, muitas, né, então quilombolas, extrativistas, indígenas, quer dizer, a gente tem uma heterogeneidade da sociedade civil, e é por isso que eu estava resgatando aqui um pouco do conceito do Boaventura Souza Santos, né. Então, eu vou chamar de campo de forças, de uma forma bem geral, do Bourdieu, que são esses agentes, portanto, não hegemônicos, né, na produção habitacional. Aí, não sei se ficou bom, mas, na verdade, é o seguinte, então, a minha primeira surpresa, né, não sei se é bem surpresa, mas quando antes da gente regionalizar e fazer o exercício de olhar para um estado inteiro, a gente vai olhar os dados nacionais, né. E aí, o PNH rural, que é a produção do Minha Casa Minha Vida Rural, o maior número de contratos, aqui não são entregues, né, são unidades, contratos, né, de unidades habitacionais, foram feitas no Rio Grande do Sul. Então, o PNH rural, né, habitação rural, né, como vocês sabem, também é feita, né, também é promovida, proporcionada o protagonismo, né, de agentes sociais não hegemônicos, e no caso do Rio Grande do Sul, do MST. Né? Então, a gente está falando aqui de uma força, né, muito importante, né, em relação ao resto do Brasil. Tá? Então, são 24.868 unidades produzidas, né, que não sabemos entregues ou não, né,
Isso já é uma informação um pouco mais complicada. Enfim, e a gente se surpreendeu tanto que a análise era urbana, né, estritamente. E a gente está, inclusive, eu estou com uma orientanda de mestrado que a pesquisa dela vai ser para se debruçar sobre o PNH rural, né. Algumas questões que a gente já aparecem é que o governo do Estado, né, do Rio Grande do Sul, como vocês sabem, teve um governador, né, o Olívio Dutra, que foi também o ministro das Cidades, né, e então existiu, na verdade, um modelo de casa premiada, casa rural, os arquitetos devem saber melhor que eu, né, inclusive, quando o Olívio Dutra foi governador do Estado de São Paulo, tá, do Rio Grande do Sul, desculpa, eu estou viajando tanto entre o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, então, quer dizer, há portanto, né, do ponto de vista da formação do território, né, do Rio Grande do Sul, as lutas do MST, né, entre outros agentes sociais do campo fortes, né, mas também já existiu uma frente de atuação, né, de arquitetos e urbanistas no meio rural do Rio Grande do Sul que é importante. Então, quando chega o Minha Casa Minha Vida, na verdade, já existiam esses atores, né, e essas frentes de atuação, e eles vão se reorganizar. Tá? Então, o PNH rural é muito importante, né, regionalizando os dados do Rio Grande do Sul. E aqui é o entidades, né, o entidades urbano, que já foi bastante debatido também, né. Chama atenção novamente também, porque o Rio Grande do Sul, né, poderia ser Fortaleza, né, enfim, poderia ser o Ceará, né, ele é o segundo estado, né, a segunda unidade de federação, portanto, com contratos de unidade de habitação do Minha Casa Minha Vida entidades no meio urbano. Tá? Então, o primeiro, né, entidades no meio rural, PNH rural, e o segundo estado e entidades urbanas. Né? Então, quer dizer, é importante, né, a gente regionalizar os dados, por isso, a gente consegue compreender dinâmicas, que eu acho que esse era o desafio da mesa, diferenciadas, né, dependendo do estado. Pode passar. Então, rapidamente, o PNH rural, então, ele está presente em todas as unidades de federação, né, enquanto que o FDS, né, ou entidades urbanas, não. Né, não. Então, é interessante pensar nisso. Há uma capilarização do programa, mesmo que não seja em escala, né, elas sejam pulverizadas ou em uma produção menor, muito menor, né, às vezes de 25 unidades só, às vezes de 50 unidades só. Então, mesmo de pequeno porte, né, a gente pode pensar que houve uma capilarização, né, se a gente olhar os dados por município, porque daí você pega a planilha nacional, você fica brincando, fazendo um monte de gráfico, né, até você conseguir chegar num resultado teórico. E aí, então, realmente, assim, dentro das unidades de federação, o PNH rural chegou, obviamente, em muitos municípios de pequeno porte e cidades médias também. Né? Então, isso a gente já imaginava que não estaria, obviamente, exclusivamente dentro das capitais. Agora, para entidades, eu acho que, para entidades no meio urbano, eu acho que tem uma questão que é importante, que talvez a gente tenha ignorado, até porque, né, em São Paulo, a gente debate muitos movimentos de moradia, no Rio Grande do Sul também, os que estão presentes nas capitais, como, né, Fortaleza, no Ceará, mas acontece que os novos dados do Minha Casa Minha Vida de contratação para entidades no urbano, né, a maior parte das unidades de federação, eles estão no interior dos estados, tá? E não exclusivamente, nem majoritariamente nas capitais ou nas regiões metropolitanas. Portanto, também mostra, né, uma interiorização do entidades, tá, para as unidades de federação. Tá? Então, por exemplo, apenas em Alagoas, Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo, né, que é majoritariamente a maior produção, no caso de São Paulo, até bem dividida, porque tem fora da capital também, né? Então, que a maior produção ou a maior produção na capital, na região metropolitana, ou exclusivamente. Os outros estados, unidades da federação, não. Tá? Então, tem alguns que, inclusive, não têm a modalidade urbana na capital e nem na região metropolitana, tá? E muito mais no interior. Pode passar. Então, eu estou com os dados defasados, na verdade, porque eles são até o ano passado, de 2018, né, que estavam disponíveis na Caixa Econômica Federal esse ano, mas aqui está sem oferta pública, tá? Então, eu já pude comparar aí com os dados que os colegas mostraram. Então, a gente está falando só do PNH rural, do empresarial, do entidades, né? E um pouquinho importante, né, uma expressão do FAR vinculadas, né, que eram as obras do PAC, que depois se somaram com Minha Casa Minha Vida. Pode passar? Então, aqui, olha só, a participação, né, do Brasil, de modo geral, por modalidades, né, nacional.
ficou muito pequeno, tá? Mas, obviamente, que a gente sabe, né, do tamanho do empresarial. E o segundo, né, a segunda modalidade que vem expressiva para o Brasil como um todo é o PNH rural, e depois o entidades. Portanto, de novo, repensar os atores não hegemônicos e a força deles no campo e não só nas cidades. Então, aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Vai só mais uma que depois eu volto. Tá. Então, o que acontece? Se você pegar a proporção para o Brasil, né, e a gente comparar, né, com o Rio Grande do Sul, então é muito mais expressivo no Rio Grande do Sul, tá certo? O PNH rural, né, e o entidades. Acho que vai ficar mais claro. Tá. Acho que essa tabela vai ficar melhor, então. Então, se a gente acompanhar, né, a primeira tabela branca, Brasil, a coluna branca, Brasil, vermelha, Rio Grande do Sul, amarela é São Paulo. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. A porcentagem, né, obviamente, do empresarial para o Brasil como um todo é 77%. Né? Em São Paulo, 77,20%, e no Rio Grande do Sul, 46%. Né? Então, a participação do empresarial dentro do estado do Rio Grande do Sul ela é menor na medida que o entidades e o PNH rural são fortes, mais fortes do que a média nacional, né? Ou mesmo no caso de São Paulo, porque São Paulo tem muitas entidades, que é a unidade de federação que mais tem, mas, obviamente, que é a unidade de federação que mais tem empresarial. Tá? Então, a questão é que o Rio Grande do Sul ele equilibra melhor essas modalidades. Né? Então, olha só, 13%, né, de entidades no Rio Grande do Sul, 10% em São Paulo, o entidades representa para o Brasil, né, 5,20%, e no Rio Grande do Sul, 13,14%. Né? Então, eu estou regionalizando um pouco o que foi chamado de migalha, né, do ponto de vista para a gente conseguir compreender a luta política disso nos territórios. Né? E eu acho um pouco, né, esses dados eles estão trazendo, revelando coisas importantes. Pode passar? Tá. E aí, então, se a gente somar a produção do PNH rural, como são agentes não minoritários, né, entidades, e no caso do Rio Grande do Sul, bastante ligados ao MST, com o entidades urbano no Rio Grande do Sul, praticamente empata com o empresarial no Rio Grande do Sul. Tá? Por quê? Porque foram 24 mil, né, unidades do PNH rural, de novo, não estou falando dos dados produção entregue, né, contratos. Tá? Então, 24 mil mais do PNH rural, mais 10 mil do entidades, dá 34 mil. Né? O Rio Grande do Sul produziu empresarial 35 mil. Tá? Eu não estou contando aqui o FAR vinculadas, que seria mais 6. Mas vocês percebem que dá uma reequilibrada. Né? E aí, portanto, por isso o meu debate também do ponto de vista da arena de lutas, do Polantzas, né? E esse debate um pouco do poder e da delegação de poder de agentes minoritários. Né? Pode passar? Tá. Aí aqui um pouco de quem são esses agentes, se vocês depois se interessarem, né, que produziram no PNH rural. Então, quase todas as cooperativas são ligadas ao MST, ou não, mas ligadas ao campo agricultura familiar, porque tinha essa divisão, né, de arquitetos que trabalhavam dentro do INCRA, né, em assentamentos da reforma agrária, e arquitetos que trabalhavam fora do INCRA, né, não em assentamentos, mas para a agricultura familiar. Então, como eu disse antes, já existia, do ponto de vista da frente, né, enfim, corporativa, de arquitetos e urbanistas, trabalhos no rural, no Rio Grande do Sul, porque isso foi fomentado por o governo do estado do Olívio Dutra. E aí, obviamente, eles aproveitaram e dançaram conforme a música, e provavelmente essa é uma das hipóteses que essa minha orientanda está vendo, né? O porquê, então, da força do PNH rural no Rio Grande do Sul. Contratos, esse dado a gente vai ter que checar, por isso que eu não trouxe, mas também fiquei muito surpresa. Né? Contratos, por exemplo, com quilombolas, né? Em comunidades quilombolas, o Rio Grande do Sul é o 5º, né? Unidade de federação que mais faz, quer dizer, né? Mais que alguns estados do Nordeste, percebe? Então, quer dizer, não é o fato de ter mais o beneficiário do grupo, né? A territorialidade, quilombola ou não, é o fato de ter tido uma mediação de atores, né? Agentes sociais, enfim, não hegemônicos que vão puxar essa produção, que vão puxar essa frente de expansão. Pode passar. E o entidades no Rio Grande do Sul, eu acho que um pouco diferente de São Paulo, né? Não é necessariamente, exclusivamente, um movimento de moradia. Né? Tem o MNLM lá, que é muito forte, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, não tem a União, né, com a força que tem aqui, né, não tem o MTST com a força que tem aqui. Então, mas você vê cooperativas dos Correios, você vê cooperativas, por exemplo, do Departamento de Águas e Esgotos de Porto Alegre. Aqui depois os que forem entregues, os que não forem entregues,
Obviamente que os entidades não foram entregues, muito mais do que os empresariais. Pode passar, por favor? Pode passar bastante. Isso, pode passar. Então, na verdade, assim, a gente reafirmou, obviamente, né, se consolida o padrão periférico, volta um pouquinho, na verdade, e segregado, né, nos perímetros urbanos, desculpa, ficou pequeno, são os pontinhos vermelhos, mas quase todos, mas mesmo assim, quase todos estão em áreas periféricas, né? Mas eu trouxe 2 exemplos bem importantes, um em Porto Alegre, né, e outro em Rio Grande, né, que é a Menina dos Olhos, inclusive, que pena que a Inês foi embora, porque ela estava lá em Rio Grande, né, na época. O assentamento 20 de novembro do MNLM é importante também, é um marco, né, porque é reforma de prédio, tá? Foi um prédio que era da SPU, no centro da cidade, né? Reforma para 40 unidades, e, enfim, a gente, né, o movimento está esperando já faz tempo, e vai ser uma conquista importante, né, dentro do centro da cidade. Pode passar? E Rio Grande são mais de 1.270 unidades, né, numa área que também era da União, né, que o secretário de Habitação atual, na época, liderança do movimento de moradia, mapeou, na época da medida provisória, a MP 292, da parceria com a SPU. Isso é pré-Minha Casa Minha Vida, já tinha mapeado a área. Quando ele se tornou secretário de Habitação, né, ele demarcou a área, e hoje são 5 cooperativas, incluindo tipologia de apartamentos, né, numa área muito mais central de Rio Grande, né, freando e barrando a periferização. Tá? Eu participei desse projeto, eu estava na prefeitura, foi um ano, enfim, então foi muito importante compreender que a gestão municipal faz diferença, sim, né, mesmo que tenha sido casos excepcionais, né, e não a regra, faz muita diferença a afugentar projetos ruins. Né? A arte da gestão no Minha Casa Minha Vida era afugentar projetos ruins, saber fazer um bom edital, né, pontuando, enfim, e a gente conseguiu afugentar projetos ruins e conseguiu, né, demarcar esse, né, que, a meu ver, é um símbolo importante para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Pode passar? Então, que eu tenho pouco tempo. Tem uma frase do Milton Santos, ela é bem simples, na verdade, né, é uma frase fácil de pensar, mas eu acho que isso traz muito essa heterogeneidade que já foi comentada aqui, das questões do Minha Casa Minha Vida e no Rio Grande do Sul. Né? O espaço é a morada do homem e é também a sua prisão. Então, houve uma escolha metodológica minha, pode passar, né? Eu poderia ter falado, né, do problema do tráfico, né? As facções lá também comandam empreendimentos, inclusive no interior do Rio Grande do Sul, não é só na região metropolitana e nem em Porto Alegre. Eu vivi algumas situações tensas fazendo trabalho de campo, então eu poderia dizer da pobreza estrutural, né, daquela foto da criança vestida, né, com farrapos. Eu poderia falar das casas, né, obviamente rachadas e com vários problemas estruturais que jamais deveriam ter sido entregues e passadas por gestões, enfim, pela Caixa Econômica Federal. Eu poderia falar, então, de vários problemas, né? Ali é uma foto, a casinha embaixo, é os manos, tem os manos, a facção os manos e os balas na cara, né? São extremamente violentas, né? E dominaram já boa parte. Mas do ponto de vista, pode passar, do meu recorte metodológico, né? A gente quis compreender, na verdade, para além da produção, né? E para além desses aspectos negativos que eu acho que a revisão, dá para fazer uma revisão bibliográfica, né, desses 10 anos do Minha Casa Minha Vida, já foi apontado, né, a má inserção dos empreendimentos, as casas mal feitas, né, para além de tudo isso, do tráfico, né, que é um problema cotidiano, além de tudo isso, a gente quis uma escolha metodológica para compreender esses territórios, né, esses territórios onde a gente já está falando aí de 7, 8, os mais antigos, 9 anos... 9 anos de pessoas morando. Né? Então, na verdade, a gente quis compreender esse tipo de território, a gente quis compreender essas novas transformações e consolidações dessa nova periferia, né? Com as mulheres no front. A heterogeneidade é muito grande, por exemplo, Pelotas tem, na verdade, isso já está defasado, né? Mas tem mais de 10 empreendimentos. Né? Então, você tem um empreendimento em que o salão de festas, por exemplo, um deles é usado para as crianças, né, e os adolescentes fumarem pedra, e no outro, as síndicas organizam aulas de zumba.
Percebe? Então, você pode fazer uma escolha metodológica de qual desses você vai estudar para tentar compreender como que né, como que essas famílias, né, e essas mulheres, principalmente, né, majoritariamente são mulheres, né, estão fazendo nesse novo front, né, nessas novas fronteiras, né, criadas, essas novas periferias, essa nova camada social aí, das periferias do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, interessa para a gente mais saber o que está sendo feito disso. Né? Então, para além de quem produziu, que obviamente é um dado muito importante também, do ponto de vista da teoria social crítica, né? De divisão de poderes, delegação de poder, para a gente agora eu acho que então 10 anos, já fizemos as críticas que deveriam ser feitas da modelagem do programa e tudo mais, a gente precisa entender como essas pessoas estão morando. Né? São mulheres que estão criando verdadeiras estratégias, né, em fronts mesmo, disputando com o tráfico, né? E o tráfico, como vocês sabem, é extremamente masculino. Né? Então, é muito complicado tudo isso. Mas a hipótese, pode passar, que a gente tem, né, que já deu para ver nos mais de 60 empreendimentos que a gente viu, foi que quando tem organização popular e comunitária, sem querer chover no molhado, né, mas faz muita diferença. Né, faz muita diferença do ponto de vista de frear, né, outros processos mais violentos. Né? Então, assim, nem tudo está dominado, e é isso. Né? Você vê uma heterogeneidade dentro de um mesmo município. Né? Então, Porto Alegre, vários estão dominados, né? Mas um está bem localizado no centro e não tem o tráfico, percebe? É isso que eu tentei falar. Pelotas, vários empreendimentos estão dominados pelo tráfico, né? Mas 2 não estão. E vale a pena pensar as estratégias dessas mulheres síndicas, né? E o que elas estão fazendo para evitar esse tipo de coisa. Né? E aí são várias camadas de contradição, né? Inclusive, como a gente sabe, nesses 10 anos que eu chamei de período incubador aí de quem vai ficar, quem não vai ficar, tem contradições incríveis. Por exemplo, o síndico, né, a gente faz entrevista e descobre que a pessoa fica sem graça de falar. Na verdade, ele está informal, ele está irregular. Ele foi um dos que, por exemplo, comprou a casa e não era beneficiário original. Né, mas é um cara extremamente mobilizado. Então, você vê casos assim. Né, então, do ponto de vista da organização comunitária, várias contradições. Né. Sabemos que a periferia também mudou, né, as formas e conteúdos sociais mudaram, a gente está falando de territorialização não só do tráfico, mas de igrejas pentecostais, né, de vínculos e redes que estão se alterando nas periferias brasileiras. Né. Mas existe, então, novas lideranças, né, são novas lideranças muitas vezes alinhadas, né, não tem aquele trabalho de base da organização comunitária tradicional que conhecíamos da década de 80, né, da autoconstrução. São muitas lideranças jovens, eu conheci, depois a gente pesquisou assim, nas redes sociais, isso é fácil, hoje todas ligadas ao PSL. Né, mulheres, inclusive, fazendo faculdade, serviço social, como síndica ou como liderança popular, né, fazendo um trabalho bacana, comunitário, né, mas alinhadas, né, a partidos de direita. Então, isso, enfim, é um novo desafio teórico, empírico, entre outros. Obrigada.